Vários eventos, lugares, teorias e descobertas já bem conhecidos pela humanidade ainda permanecem sem explicações, até mesmo para a nossa moderna ciência. Como consequência disso, inúmeras explicações surgiram a fim de tentar contornar o que ainda não compreendemos. Embora muitas delas tenham ganhado crédito e adeptos com o passar dos anos, por meio da herança de culturas, elas nem de perto resolvem completamente essas questões. No vídeo de hoje, você vai conhecer um pouco mais sobre este assunto. Conheça agora as maiores descobertas inexplicáveis do mundo: as pirâmides da Crimeia. Acredita-se que as pirâmides da Crimeia foram construídas numa época em que os dinossauros viviam na Terra. Ela foi catalogada por alguns como uma das descobertas mais importantes do século. O conjunto de construções megalíticas e pirâmides na península de Crimeia mudou a forma como um monte de gente olha para a história. A região é bem conhecida na história antiga por descoberta de tesouros arqueológicos e históricos de diferentes culturas e civilizações antigas, que vão desde os gregos e romanos para os genoveses e turcos otomanos. A série de formações foi descoberta pela primeira vez em 1999 por Vitaly Gok, que trabalhou para os militares soviéticos durante mais de 30 anos. Depois de sua longa carreira no exército soviético, Gok decidiu se tornar um pesquisador, que o levou à descoberta de pirâmides. Gok alegou que, assim como houve cidades submersas na região, então é lá que foram enterradas pirâmides e outras estruturas megalíticas na península da Crimeia, as pirâmides bósnias. A descoberta das pirâmides bósnias foi catalogada por alguns como um dos achados arqueológicos mais importantes da Europa, uma descoberta que poderia reescrever a história como a conhecemos. De acordo com pesquisadores ao redor do mundo e do chefe de antropologia da Universidade Americana, na Bósnia, Dr. Semir Osmanagic, PhD, as pirâmides bósnias localizadas perto da cidade de Visoko, a noroeste de Sarajevo, são as pirâmides mais antigas feitas pelo homem descobertas em nosso planeta. A pirâmide do Sol, em sua altura de 220 metros, ultrapassa a grande pirâmide do Egito, que mede 147 metros de altura. Mas o fato alucinante que encontramos é de que a orientação da pirâmide para o norte é precisa com um erro de 0 graus, 0 minutos e 12 segundos. Precisão incrível. E é neste ponto que a pirâmide do Sol da Bósnia tem um incrível fato em comum com a grande pirâmide do Egito. A grande pirâmide do Egito reside na interseção da linha mais longa da latitude e a maior linha de longitude, exatamente o centro de toda a massa de terra do mundo. Além disso, cada um dos 4 lados alinha quase precisamente com os 4 pontos cardeais. Portanto, a precisão do Egito é quase igual à precisão encontrada na Bósnia. Mas como isso pode ter acontecido? Essas duas civilizações antigas não estavam ligadas. Estas formas geométricas estranhas foram avistadas pela primeira vez em 2005, quando o Dr. Semir viajou para a cidade de Visoko, e esses montes de aparência estranha chamaram a sua atenção. Quando você realmente viaja para a área, essas formas geométricas destacam-se claramente do resto da paisagem. Paleodictyon nodosum. Trata-se de uma criatura supostamente extinta que habitava o Atlântico e o Pacífico há 50 milhões de anos e criava formações perfeitamente hexagonais na areia, iguais a que você pode ver na imagem acima. No entanto, os cientistas continuam encontrando essas formações, portanto, há quem acredite que esses seres continuam vivos e não evoluíram, apesar de ninguém jamais ter visto um desses bichos em ação. Bíblia do Diabo. Ao longo dos séculos, a história sempre esteve cheia de registros que comprovam o temor que o ser humano tem do chamado sobrenatural. Há cultos e cerimônias em todas as partes do mundo para louvar e agradecer as bênçãos dadas pelo Ser Supremo, que recebe nomes variados, mas que no final acaba sendo um só. No entanto, não é só o bem a parte temida dessa história. Pelo sim, pelo não, muitas tradições incluem suas celebrações, referências e até o culto do mal, para que ele seja conhecido pelas pessoas e para que, ao ser lembrado, não haja de maneira vil sobre a comunidade. Uma das histórias mais curiosas sobre essa crença é a chamada Herdeiro das Trevas, que trata de uma criação da Bíblia do Diabo. Dizem que o livro data do século XIII e foi feito na região onde é a República Tcheca. Aliás, a parte mais chocante sobre essa lenda, não dá pra falar aqui se foi verdade ou frente aos fatos mirabolantes, é que a tal Bíblia foi confeccionada por um monge em pagamento de um pacto com Satã. O livro, aliás, é todo revestido com pele humana e tem uma figura gigantesca do demônio em suas páginas. Linhas de Nazca. Praticamente imperceptíveis quando vistos de perto, os contornos das misteriosas linhas de Nazca são bem visíveis quando observados do alto. Localizados em um deserto no Peru,
Elas foram descobertas em 1927, quando o piloto Torobio Mediachespe sobrevoava a região. Tratam-se de mais de 13 mil traços que formam cerca de 800 figuras, algumas com mais de 65 km de comprimento. Até hoje ninguém sabe ao certo a origem ou o propósito das linhas, e em razão disso muitas teorias foram criadas, entre as quais envolvem sinalização de pouso para as naves alienígenas. Mas e você? Já tinha ouvido falar sobre algumas dessas descobertas misteriosas? Deixe pra gente a sua opinião aí nos comentários. Valeu e até a próxima, galera!